Pernambucano de hoje reage. Relembre todas as bolas de ouro ganhadas por brasileiros. Mais uma aula pra gente aprender aqui de Eurofute. Tô gripado, tô, mas a gente não pode deixar de gravar vídeo, né, irmão? E a relação entre Brasil e bola de ouro começa no ano de 1997, quando depois de fazer uma temporada mágica, o Ronaldo Fenômeno, naquela época ainda conhecido como Ronaldinho, se tornou o primeiro brasileiro e sul-americano a conquistar o troféu. E ele fez isso por 3 equipes diferentes: Barcelona, Inter de Milão e Seleção Brasileira. Vale lembrar que nessa... Eu pensava que tinha sido Ronaldinho Gaúcho, na moral. Que tinha sido o eleito o melhor jogador do mundo. O primeiro brasileiro. Nessa época, a bola de ouro era dada pelo desempenho num ano. Então a bola de ouro de 97 do Ronaldo Fenômeno, obviamente, engloba o desempenho dele no ano de 97. E começando a falar dele no Barcelona, a passagem do R9 por lá foi absolutamente mágica. Na temporada 96-97, ele foi artilheiro de La Liga com 34 gols, sendo que a reta final dele no ano de 97 foi absolutamente bizarra, metendo 12 gols nos últimos 10 jogos, marcando em todas as partidas dessa sequência, com direito ao gol solitário que deu uma vitória no El Clássico e a um hat-trick contra o Atlético de Madrid. Vencendo também a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e marcando... Eita bexiga, só daí dá pra perceber que o homem era diferente, viu? Dando o gol vencedor na final da extinta Copa dos Vencedores de Copas. Supostamente nem todo o desempenho do Ronaldo na temporada 96-97 contava para aquela bola de ouro, porque era anual, mas mesmo assim, se a gente somar tudo, foram 47 gols em 51 jogos na única temporada dele pelo Barcelona. Lembra muito essas médias de Cristiano Ronaldo, de Messi, os dois que construíram aí por várias temporadas. Em 97, marcando um gol decisivo na final. E 2 dias antes da cerimônia da bola de ouro, foi vencedor também da Copa das Confederações, quando destruiu, metendo um hat-trick contra a Austrália na final, e ainda dando um passe para gol e sofrendo um pênalti convertido pelo Romário na goleada de 6-0. E ali no meio do ano de 97, ele acabou saindo de forma um pouco polêmica, né, para Inter de Milão, e lá ele continuou arrebentando nesse comecinho de temporada 97-98, que contava ali pros critérios de votação, né, metendo 9 gols nas primeiras 11 partidas de Série A, fazendo com que, somando tudo isso aí, ao final do ano, ele recebesse então da France Football a bola de ouro com apenas 21 anos de idade, quase que recém-completados, sendo até hoje o jogador mais jovem da história a ter recebido a bola de ouro, e foi muito merecida. Porém, o que sabemos é que 5 anos depois o Ronaldo repetiria a fatura, e essa bola de ouro de 2002 é ainda mais emocionante pro Ronaldo. Explicado porque o cara é um fenômeno, né, irmão? 21 anos, melhor do mundo. Eu acho que é a primeira vez e a única que a gente vai ver um cara com 21 anos sendo o melhor do mundo. Ronaldo, por conta da história de superação, e pra nós brasileiros pelas conquistas que vieram junto, né? Começa que pela seleção, teve toda aquela história da Copa de 98, quando o Ronaldo passou mal antes da final perdida pra França. E a nível pessoal e individual, ele também sofreu aquela lesão seríssima no joelho no ano de 2000, o que potencialmente poderia colocar o resto da carreira dele em risco e certamente o futuro dele na amarelinha. Ele voltou só no final de 2001 pela Inter de Milão, mas ainda com muitos poucos jogos ali, né, retornando mesmo de lesão, tentando pegar no tranco, só que ainda assim foi convocado para a Copa de 2002. E o brasileiro, lembrando dessa Copa, obviamente já enche o olho de lágrima, né? Porque se existia desconfiança, o Fenômeno não tava nem aí. Ele fez uma Copa impecável, metendo gol em quase todos os jogos. Brocou contra a Turquia, contra a China, meteu 2 na Costa Rica, aí depois marcou contra a Bélgica, passou em branco contra a Inglaterra, onde outro Ronaldo decidiu, né? E marcou de novo contra a Turquia para classificar o Brasa para a final contra a Alemanha. E se hoje em dia a gente lembra da Alemanha e nos dá lembranças ruins por causa do 7-1, nessa época as coisas foram completamente diferentes. Foi contra os alemães que o Ronaldo meteu um doblete. Eita, poxa, não lembra não, pô, desse 7-1 não. Poxa, chega de vontade de chorar nesse dia aí, quando o Brasil... Se consagrando artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols e, claro, campeão do mundo. No final das contas, essa Copa do R9 foi tão absurda que mesmo ele jogando pouquíssimo pela Inter de Milão depois da lesão muito grave que ele teve,
ganhou a bola de ouro com certa folga, pela segunda vez na carreira, e depois ainda conseguiu uma transferência para o Real Madrid. Mas o fenômeno não ganhou a Copa de 2002 sozinho, e justamente a sua dupla de ataque, o Rivaldo, já tinha vencido esse troféu aí em 1999, também quando jogava pelo Barcelona. E foi na segunda temporada pelos culés que ele gabaritou e foi eleito o melhor do mundo. O Rivaldo voou em La Liga, ajudando o Barcelona a ser campeão. E embora em outras competições pelos blaugranas ele não tenha conseguido brilhar tanto assim, o ano de 99 ainda reservava ali uma cereja em cima do bolo pro Rivas. Isso porque ele foi defender a seleção brasileira na Copa América e achou que estava jogando La Liga com o Barcelona, porque o desempenho dele foi igualmente brutal. O homem meteu 5 gols em 5 jogos, incluindo um golaço de falta para ajudar a eliminar a Argentina e 2 buchas contra o Uruguai na final. O segundo foi um gol de gênio e ainda deu um passe igualmente maravilhoso pro R9 fechar a conta e segurar o Brasil campeão. Rivaldo, claro, foi eleito o melhor jogador do torneio e já estava gabaritadaço para levar a bola de ouro, porém o que deu talvez um pouquinho mais de um impulso foi o ótimo começo dele de temporada 99-2000, metendo bastante gol tanto em La Liga quanto na Champions naquela primeira parte da temporada. E aí não teve jeito, na hora de votar, muitos foram no Beckham, estrela do Manchester United, que conquistou simplesmente a tríplice coroa em 99, mas mesmo assim não deu pro inglês. A bola de ouro foi com sobras e de forma merecida pro Rivaldo. E se a gente tá falando de brasileiro vencedor da bola de ouro jogando pelo Barcelona, é óbvio que o próximo nome da lista é o Ronaldinho Gaúcho. Vale de... Olha esse trio, irmão. Lampard, Eto'o, Ronaldinho. Meu Deus do céu. Destacar que em 2004 o Ronaldinho foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Só que a bola de ouro é um prêmio completamente diferente e a France Football acabou entregando ela para o Shevchenko naquele ano, com o Ronaldinho ficando em terceiro lugar. Foi só no ano seguinte, em 2005, que ele foi eleito ali sem sombra de dúvidas nas 2 premiações. Nesse ano que consagrou o Ronaldinho para sempre, ele fez magia até em momentos ruins do Barça. Começa que no mata-mata da Champions League, o Barcelona foi eliminado pro Chelsea nas oitavas de final, mas mesmo assim esse confronto marcou muito a trajetória dele, porque no jogo de volta o Chelsea fez 3-0. Lembro que ele marcou um golaço, ele ficou meio que fingindo que ia chutar, e ele fez um golaço nesse dia. Eita, gol da bexiga. Logo no comecinho da partida, e o bruxo precisou encontrar ali uma magia para trazer o Barcelona de volta ao jogo, e conseguiu metendo 2 gols, um de pênalti e o segundo simplesmente histórico. Essa caiu então na Champions nesse começo de 2005, né? Mas quando a temporada 2005-2006 começou, a fase de grupos ali ainda contava para bola de ouro, e o Ronaldinho muitas vezes ele não era um cara que se destacava tanto pelos números, mas sim pelo que ele fazia em campo além das estatísticas. Mas às vezes essas duas coisas se uniam, como por exemplo no jogo contra a Udinese na fase de grupos, onde ele mete um golaço de falta e depois ainda mete uma chapada ali como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, tirar do goleiro e botar no cantinho. Indo pra La Liga, o Ronaldinho acabou sendo campeão na temporada 2004-2005, sendo que no ano de 2005, já no Campeonato Espanhol, ele marcou 6 gols e deu 9 passes pra gol. E na segunda metade do ano, já na campanha de 2005-2006 de La Liga, ele também começou muito bem. Foram 10 gols e 7 passes para gol, só faltou fazer chover. E foi justamente no Campeonato Espanhol que veio um dos momentos mais marcantes da carreira do Ronaldinho. Uma semana antes da premiação da Bola de Ouro, tinha o El Clássico. E foi nessa partida, em pleno Santiago Bernabéu, que o Ronaldinho marcou 2 gols e foi aplaudido de pé pelos próprios torcedores do Real Madrid. Pro próprio Ronaldinho, esse é um dos jogos mais marcantes da carreira e ele falou que jamais vai esquecer o carinho que ele sentiu do estádio todo naquele momento. E se o desempenho dele pelo Barça já encantava, pela seleção brasileira ele não fez diferente. Em 2005 teve Copa das Confederações e o Ronaldinho, como capitão, levou o Brasil ao título, metendo 3 gols durante o torneio, inclusive um na final contra a Argentina. E de novo, o Ronaldinho, ele era muito mais do que números, né? Hoje em dia a gente parece estar muito viciado em ficar buscando o número de gols e passes pra gol, assistências e tudo mais, e até ajuda muito num vídeo como esse, porque corrobora aquilo que os caras fizeram dentro de campo e por que eles mereceram a bola de ouro. Mas obviamente o Ronaldinho sempre foi muito mais do que isso. Ele encantava de maneiras que marcaram as pessoas pra sempre, mesmo quando ele não fazia um gol ou dava uma assistência. Esse apelido dele de bruxo não é à toa, realmente ele fazia coisas que pareciam mágicas e que até hoje
né? Já faz 20 anos dessa época aí que o Ronaldinho ganhou essa bola de ouro, a gente ainda raramente vê alguém fazer em campo. Então, somando um pouco disso tudo que eu falei, obviamente a bola de ouro foi parar na casa dele e muito mais do que merecido também. Outro jogador que fez gol na final da Copa das Confederações de 2005 foi o Kaká, o último da geração do Penta que se sagrou bola de ouro. Foi lá em 2007, um ano que pro Kaká foi excelente de várias maneiras, mas acho que dá pra cravar sem muito medo de errar, que ele ganhou essa bola de ouro mesmo pelo mata-mata da Champions League. Brigando pela orelhuda, o Kaká chamou a atenção do mundo pelos seus gols e atuações impecáveis, como por exemplo na dificílima eliminatória contra o Celtic nas oitavas, um jogo que já estava na prorrogação, encardido, quando o Kaká decidiu resolver tudo sozinho numa linda jogada individual. Contra o Bayern nas quartas de final, ele foi decisivo também tanto na ida quanto na volta. Já contra o Manchester United nas semifinais, o Kaká anotou 2 gols, sendo um deles um dos mais antológicos da história da Liga dos Campeões, quando ele se livra da marcação com um toque de cabeça, dá um chapéu no Heinz e outro toque de cabeça antes da chegada do Evra, deixando os 2 defensores do Manchester United baterem um no outro igual 2 patetas, com o Kaká saindo na cara do gol e batendo bonito no canto para fazer uma pintura antológica. Depois ele mete mais um gol contra o United ainda no jogo de volta, que selou a classificação para a final. E na final, para fechar com chave de ouro, ele dá um passe perfeito para o Inzaghi fazer o gol do 2 a 0 que praticamente garantiu o título. Campeão da Liga dos Campeões e sendo artilheiro com 10 gols, o Kaká foi eleito o melhor jogador da Europa pela UEFA. E de quebra também ganhou o prêmio de melhor jogador da FIFA e claro, o tema desse vídeo levou para casa a famosa bola de ouro. Ele ganhou todos os prêmios individuais sem nenhuma contestação. Importante lembrar que pela seleção em 2007, o Kaká só jogou amistosos e não teve com o grupo campeão da Copa América, porque ele pediu dispensa em carta enviada para a CBF por conta de cansaço. Nessa carta, o Kaká falou que ficou 3 temporadas sem férias por questão de calendário ali e precisava descansar. Mas a história dessa conquista é muito emblemática, porque naquele ano de 2007, o Kaká viu no pódio, ao lado dele, Messi e Cristiano Ronaldo. E o que talvez ninguém poderia imaginar é que aqueles 2 jovens ali depois monopolizariam a bola de ouro, vencendo todas, entre eles de 2008 até 2017. Outra curiosidade é que com essa conquista do Kaká, ele entrou para um seleto grupo de apenas 9 jogadores que ganharam Copa do Mundo, Bola de Ouro e Liga dos Campeões. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. O Kaká tinha 25 anos quando ganhou a bola de ouro em 2007 e permanece, infelizmente, até hoje sendo o último brasileiro a conquistar esse troféu. Pois é, o ano de 2024 trouxe muita expectativa para o brasileiro de que o Vinícius Júnior iria ganhar essa bola de ouro, mas acabou não acontecendo. O desempenho dele foi muito bom na temporada 23-24, que para essa premiação acabou sendo ali o período de análise, né? Com ele ganhando La Liga, sendo um dos melhores jogadores do Real Madrid. E além disso, claro, destruindo o mata-mata da Champions, quando ele mete um golaço contra o Leipzig, dá passes para gol importantes contra o Manchester City, acaba destruindo o Bayern de Munique na ida com 2 gols e na volta sendo o melhor em campo disparado, e ainda mete o gol do 2 a 0 na final contra o Borussia Dortmund. Isso para não falar da Supercopa da Espanha, quando o Real Madrid mete 4 a 1 no Barcelona com um hat-trick do Malvadeza. E ainda assim, com essa performance absurda. Depois é só história, né, irmão? É isso que eu digo, pô, porque Vinícius Júnior fez a mesma coisa que Kaká fez, pô. Se destacou, marcou o gol, deu assistência e não foi eleito o melhor do mundo, colocá-lo Rodri como melhor do mundo. Ou seja, esses caras não entendem de futebol não, pô. Mas me diga aí na sua opinião, o que é que você achou dessas últimas 4 bolas de ouro, sendo que Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Kaká. Será que algum dia a gente vai ver algum jogador brasileiro ser melhor do mundo de novo? Porque do jeito que tá, irmão, tá difícil, viu? Todos os créditos tá aí na descrição, é só você dar uma olhada. Tamo junto, rapaziada. E assista esse vídeo aqui que Marcelo Becker, ele fala sobre o motivo de Vinícius Júnior não ter sido o melhor do mundo.